Sua Bíblia. Abra comigo lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Lá no final da Bíblia, tá? Vou dar uma ajuda para você hoje. Tô bonzinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Enquanto você vai procurando aí, reze assim comigo, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, me governe, me ilumina. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Helena Guerra, rogai por nós. Beato Santo Carlo Curtis, rogai por nós. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Acharam? Se você achou, dá um sorriso para mim. Virgem Maria. Eu não sei se você não quer sorrir ou você não achou. Achou sim ou não? Sim. Amém. Você que está sem a sua Bíblia, coloca a mão sobre o seu coração por um instante. Se você quiser fechar os seus olhos, que a boa palavra do Senhor, a boa semente, será semeada no nosso meio. Estou lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Fui. Pedimos-vos, porém, irmãos, corrige os desordeiros, encorajai os tímidos, amparai os fracos e tende paciência para com todos. Vede que ninguém pague a outro mal por mal. Antes, procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todos. Vivei sempre contentes, orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda espécie de mal. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama e o cumprirá. Palavra do Senhor. Dá um beijo aí na face de Jesus. Me dá uma grande salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Amém. Vocês estão ouvindo ainda. Aleluia por isso. Rezo todo dia para você ficar vivo. Amém? Meus irmãos, como nós começamos essa noite com uma atmosfera extremamente espiritual, o tema dessa pregação, ela vai de encontro com essa noite. O tema dessa pregação é: em tudo, dai graças. Olha para quem está falando e fala assim: em tudo, dai graças. Olha para quem está atrás de você e fala: em tudo, dai graças. Mas olha para quem está falando assim: meu irmão, fala, meu irmão. Fala, meu irmão. Mas é em tudo, dai graças. Nós vamos chegar lá, amém? Amém. É em tudo, amém? Marca isso tudo, marca, fala assim, tudo. Tudo. Amém, marca isso, tá? É em tudo, amém? Meus irmãos, essa carta de São Paulo, a primeira carta de São Paulo a Tessalonicenses é uma carta muito de cunho exortativo, como aquela porta. Amém? Só porque vocês estão espertos. É um cunho muito exortativo para nós. Essa primeira carta a Tessalonicenses, que São Paulo escreve, ela foi a primeira carta escrita no Novo Testamento inteiro. Ela veio primeiro que os Evangelhos. Então ela foi a primeira escrita que nós temos hoje com datação do Novo Testamento. Então, São Paulo é aquele que escreveu mais de 13 cartas no Novo Testamento. A primeira que ele escreveu foi 1 Tessalonicenses. Vai dizer a igreja que ele escreveu pelo ano de 50, 51 depois de Cristo. E por que eu estou dizendo isso para você com uma breve introdução?
Nós estamos no ano de 2025, amém? Amém. E essa carta foi escrita provavelmente há 2025 anos atrás. E essa palavra ela continua viva em nossos corações, que é em tudo dai graças. E aí, quando São Paulo ele escreve essa narrativa aqui para o povo da Tessalônica, vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 1, seguintes, que quando ele passa por essa cidade, vai dizer que ele permanece nessa cidade por 2 meses e ele funda essa igreja, essa comunidade. A recém-comunidade fundada por Paulo, ela começa a passar por algumas dificuldades, ela começa a passar por algumas situações adversas, aquilo que ele deixou como sua fundação naquela igreja. Vai dizer em Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele passa pela cidade de Tessalônica, ele se mantém lá por quantos meses? 2. Quantos? 2. Meu irmão, você é católico igual eu. Apoia esse meu irmão aqui, por favor, em nome de Jesus. Meu irmão, nós estamos vivos, nós dois. Nós estamos... Quantos meses? 2. Amém. Tem gente mesmo assim que não abre a boca, mas eles vão ficar bom. 2 meses São Paulo ficou lá, amém? Em 2 meses ele fundou uma comunidade chamada Tessalônica. Foi a primeira carta escrita no Novo Testamento, amém? Já que você não estuda a Bíblia, eu vou te ensinar a história da Bíblia. Posso, sim ou não? Sim. Então São Paulo, quando ele funda essa comunidade, vai dizer que ele se mantém por 2 meses. E aí, por primeiro, ele vai pregar o evangelho para os judeus na sinagoga. Vai dizer em Atos 17 que ele quer ensinar os judeus, aqueles que tinham como base a Torá, o Pentateuco. Vai dizer que ele entra na sinagoga e ele começa a pregar por aqueles que são mais fáceis de crer no evangelho. Mas também vai nos narrar em Atos 17 que os judeus não deram muita importância para Paulo. Os judeus, eles desfizeram da boa nova que Paulo pregava. É mais ou menos em 2025, é mais ou menos isso. Se nós trouxéssemos Paulo para cá, quantos pregadores nós temos hoje na nossa diocese, a nível Brasil, que passam a vida doando seu evangelho. E nós, em 2025, também fazemos pouco caso do evangelho. Não, eu sei que é duro, amém? Eu sei que é duro. Você quer uma prova disso? Posso dar uma prova concreta, sim ou não? Sim. É só a gente fazer um retiro de cura e libertação. Não que o retiro de cura e libertação não seja bom. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que se a gente promete cura e libertação, a igreja está forrada de gente. Se a gente promove o evangelho, a pregação da boa nova, a igreja ela tem uma redução absurda de adeptos. É verdade ou é mentira isso? Verdade. Hã? Verdade. Sabe por quê? Gente, vem comigo aqui, tá? Eu gosto de interagir. Fala para a igreja, ele vai fazer um monte de pergunta. Fala aí. E eu vou fazer pergunta mesmo. Amém? Então me ajuda, em nome de Jesus. Olha só. Então em 2025 nós também passamos por essa dificuldade. Paulo, quando ele anunciou na sinagoga, os judeus não deram muita importância para ele. Paulo, naquele mesmo momento, ele tomou uma decisão difícil, que ele disse: vou pregar o evangelho para os gentios, os pagãos. Aí eu começo a entender, fazendo uma alusão ao nosso tempo. Eu falava isso na última pregação, aqui, se você esteve aqui, você vai se lembrar. É muito mais fácil pregar, muitas vezes, para aquela ovelha desgarrada do que para as 99 que estão andando na igreja. Sabe por quê? Porque as 99 é como aqueles judeus. Eu sei de tudo, eu já vivi tudo, eu conheço o Espírito Santo, eu sei o que vai acontecer. E eu vou dizer uma coisa para você. No nosso tempo, está osso evangelizar esse povo. Fala comigo assim, está osso. De evangelizar esse povo. Eu fico pensando como é a vida do padre. Todo mundo aqui vai na igreja, amém? De domingo no preceito, amém? Ao menos, amém ou não? Amém. Todo mundo aqui ama o seu padre, amém? Amém. Eu sei que você ama. Tem que falar amém. Amém. Isso, eu também amo o meu padre. E quando a gente ama, a gente fala. Hoje o nosso diretor espiritual se chama
Padre Marcos Pavan. Fala, amém. Amém. Então aplauda esse padre, que eu amo a vida dele. Não, padre é o meu padre. É meu. Isso. Aí, tá vendo? Eu sabia que eles iam ficar enciumados. É deles também aqui, viu? Mas olha aqui pra mim. Eu imagino como que deve ser para um padre evangelizar as 99. Não, porque hoje é difícil. Da mesma maneira que a gente tem vários movimentos dentro da igreja, da mesma forma que a gente tem vários trabalhos dentro da igreja, mas o povo continua sendo o mesmo. O povo agora mudou, eles mudou de fase, é igual um videogame, mudou a fase. A fase do povo é, não, menino, mas naquela época os judeus não queriam ouvir Paulo. Não, mas agora eu estou ouvindo o padre. Tá bom, abençoado, você mudou de fase, tá bom, você está ouvindo o padre, mas você não muda. Não é mesmo. E a gente chega, e a gente está dentro da realidade, eu posso falar porque eu estou na igreja. Eu vivo essa igreja aqui. E as realidades só mudam de cidade, de endereços. Quando é falado sobre em tudo dai graça, mas vamos chegar lá em tudo, que é tudo, parece que é um evangelho da radicalidade. Mira, mas e se eu estiver passando uma enfermidade? Nós vamos chegar lá. O evangelho vai dizer, não é o Mira que vai dizer. Amém? Mas voltando aqui, Paulo ele decide então pregar para o gentios. Quem que são os gentios? São os pagãos. São aqueles que não tinham fé. São aqueles que idolatravam outros deuses. São aqueles que não conheciam Jesus. E Paulo vai pregar para esse povo. Só tem um detalhe, pergunta para mim, Mira, qual que é o detalhe? Amém. Sabe qual que é o detalhe? Ele está numa cidade de Tessalônica, que ela era culturalmente uma cidade extremamente pagã. Uma cidade extremamente não católica. E Paulo ele vai pregar por esse povo agora. Aí eu pergunto para você, a missão de Paulo foi fácil ou foi difícil? Difícil. Hã? Difícil. Sabe por que ela foi difícil? Sabe por que ela foi extremamente desafiadora? Porque pregar para os judeus era fácil. Pregar para quem está dentro da igreja é muito fácil. Pregar para quem está na igreja que Deus ele continua fazendo milagre, que Deus é o Pai das misericórdias, que Deus vai fazer, que Deus está fazendo, é muito fácil, sim ou não? Sim. Porque para as 99, para aquela ovelha que foi embora, que não está na igreja, aquela é difícil. Sabe por quê? Porque aquela você precisa ter um conhecimento de causa. Eu me lembro quando eu fazia a evangelização nos presídios, eu já preguei na cadeia. Fala, uau. Uau. Não, mas é um uau bonito, porque eu preguei lá, fala, uau. Uau. E era maravilhoso. Sabe por quê? Porque nas penitenciárias, 99% aqueles que param para escutar o evangelho são protestantes. 99% são protestantes. E o protestante faz um trabalho maravilhoso dentro da prisão. Maravilhoso. Mas e os católicos? Nós preferimos pregar para as 99. E quando eu me lembro, quando eu cheguei lá no presídio, não tinha microfone, não tinha nada não, era Bíblia. Era Bíblia. E eu me lembro que a gente chegava assim naquela quadra, chegávamos na quadra, aí sempre um anunciava, e todo mundo era irmão, pastor. O pastor vai falar, qual que eu falei? Sou filho de uma senhora, meu irmão. Não é pastor hoje. Hoje é nós aqui. E aí, ia anunciando, ia no gogó, aqueles presos iam chegando, outros ficavam de longe, outros ficavam à beira do caminho, para ver o que seria acontecendo, o que estaria acontecendo ali. E eu me lembro que o meu ministério cresceu absurdamente. Sabe por quê? Porque nós éramos confrontados por aqueles homens que liam a Bíblia todos os dias. Estou dizendo, daquele encarcerado, ele lê a Bíblia todo dia. Bíblia, porque ele não faz nada, né? Ele também fica o dia inteiro ocioso, abençoado. Nem é mais fácil assumir para nós que nós estamos falhando do que ele tem tempo. E eu me lembro que quando eu começava a pregar o evangelho, no final, aí depois eles vêm, eles partilham um pouquinho com a gente, ele fala, poxa, eu nunca vi um católico vir falar desse jeito aqui. Poxa, eu nunca vi um católico vir falar com essa exortação dentro do cárcere. Mas sabe o que está faltando para nós? E Paulo, ele vem nos mostrar aqui, conhecimento de causa. Meus irmãos, pregar para quem está lá fora, é pregar com conhecimento de causa.
Pregar lá fora, sabe o que se trata mais difícil? Já vou chegar em você, tá? Não estou falando só minha história, não. Sabe o que é muito mais difícil pregar para quem está lá fora? Porque o Cristo somos nós para Ele. E a gente só vai falar daquilo que a gente vive. E não daquilo que alguém me falou que Ele faz. Existe uma diferença muito grande. Às vezes quem está lá fora para você, pode ser sua família. Às vezes essa ovelha pode ser o seu esposo, seus filhos. Pode ser alguém dessa realidade. E Paulo ele vai pregar para esse povo. Então Paulo ele vem nesta noite nos exortar também, assim como exortou aquele povo, para a gente dar graças em tudo. Mas deixa eu me adiantar aqui. Vai dizer que aquela cidade extremamente pagã, para piorar a situação, de cada 3 morador, população, 2 era escravo. 2/3 daquela população era escravo. Mira, mas tá bom, o que acontece? Vou explicar agora, você vai entender onde eu quero chegar. Aquela cidade era uma cidade muito próspera, uma cidade rica. Tessalônica era uma cidade rica. Ela era rica porque ela ficava centralizada em um porto, ou seja, todas as riquezas saíam de lá e chegavam para lá. E tinha uma estrada que ela cortava a cidade de Tessalônica. E ela cortava também o Império Romano inteiro. Sabe o que significa isso? Ir e vir mercadoria. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Era uma cidade rica, uma cidade de comerciantes, uma cidade extremamente próspera financeiramente. Fala, aleluia. Aleluia. E é o problema maior, sabe qual que é o problema maior? Como prega o evangelho para o povo rico? Eu sei, é difícil, né? Sim ou não? Sim. Eu sei que nós não é rico. Eu sei que você vai falar assim, nossa, mas para nós é mais fácil. É verdade. Mas imagine o desafio de Paulo. Pregar o evangelho para o povo rico. E um povo ainda que a maioria desses ricos tinham escravos. O escravo era submisso ao seu patrão. Então, existia um problema ali, social, político e moral. Porque a moralidade do povo não tinha, porque era um povo idólatra. Perceba a dificuldade desse homem chamado Paulo que enfrentou em Tessalônica. Quando a gente olha que ele fundou uma igreja chamada Tessalônica, a gente romantiza demais. A gente fala, mira, mas tá bom, e o que significa isso para mim? O que significa isso para nós aqui em 2025? Significa tudo. Porque quando ele funda uma comunidade, uma igreja, Paulo ele tem uma característica muito linda, muito maravilhosa. Ele funda uma comunidade e ele pastoreia essa comunidade. O que é isso? Ele acompanha essa comunidade. Ele exorta essa comunidade. E ele direciona essa comunidade. Eu vou repetir para você. Paulo, quando ele funda uma comunidade, ele pastoreia, repita comigo, pastoreia esta comunidade. O que acontece? Ele cuida dessa comunidade. Ele exorta, repita comigo, exorta. Ele exorta. O que é exortar, Miriam? Corrigir. Ele corrige essa comunidade. E ele dá o caminho, fala caminho. Ele dá o caminho para a comunidade. Sabe o que significa isso? Zelar pela conquista, não dele, mas de Deus. Sabe o que tem acontecido no nosso tempo? Nós até cuidamos um pouco das coisas de Deus. Mas quando a gente vai exortar o povo de Deus, ai, ai, ai. É ou não é? Aí nós estamos num problema duplo. Tem 2 problemas aqui. Problema número 1. Nós, que temos que exortar, às vezes a gente não está preparado para essa exortação. Quem precisa exortar hoje, às vezes não está preparado para essa exortação. Problema número 1. Olha aqui para mim. Problema número 2. O povo está difícil de querer ser corrigido. Eu sei que não é você aqui, amém? Eu sei que tudo que você escuta, você toma posse, amém? Eu sei que tudo que fala para você, você fala, não, é para mim mesmo, é eu. Amém? Olha para quem está falando assim, eu sei que você gosta de ser corrigido. Não, mas fala de verdade, fala, eu sei que você gosta, eu sei. Mas eu sei também, olha aqui para mim agora,
Mas eu sei também que você vai vir e mexe, você vai lá na rede social reclamando da tua vida. Reclamando lá no Instagram, dando direitinho. Eu sei que você fala muitas vezes, nossa, só porque está na igreja, acho que é santo para vir falar comigo assim. Eu sei. Amém? Olha aqui para mim, para a gente dar sequência aqui. Paulo então está diante dessa grande realidade. Um povo rico, um povo pagão, 2/3 eram escravos. Me acompanhei. Isso que dá amizade, né? De hoje é só isso aí. Isso. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, viu? Então, Paulo está dentro dessa realidade. Só tem um detalhe. Paulo, ele vai embora da comunidade em 2 meses de fundação. E ele deixa um homem chamado Timóteo lá para cuidar das coisas para ele. E Timóteo, ele acaba sendo o porta-voz de Paulo. Timóteo, ele acaba sendo aquele que vai conduzir a igreja de Tessalônica. Vai dizer a palavra que Paulo, ele vai para Atenas. Repita comigo, Atenas. Atenas é uma cidade da Grécia. Uma cidade também pagã. Certa vez, Paulo, ele sai de Tessalônica, vai para uma cidade chamada Atenas, e ele vai pregar o evangelho num lugar que só tinha filósofo, só tinha gente estudada. E aí, mais uma vez, Paulo se frustra. Porque Paulo começa a anunciar a boa nova e os filósofos começam a caçoar de Paulo. Começam a dizer, mas o que você está dizendo? Nós somos inteligentes. E Paulo, ele também sai de Atenas frustrado. Aí Paulo vai para uma cidade chamada Corinto. Repita comigo, Corinto. É lá em Corinto que Timóteo, ele sai de Tessalônica e vai para Corinto encontrar Paulo. Vai ser lá na cidade de Corinto, no ano 50, 51 depois de Cristo, que Paulo escreve essa carta de Tessalônica. Sabe o que eu acabei de fazer aqui para você? Eu resumi a introdução da carta aos Tessalonicenses inteiro para você. Você pode dar uma salva de palmas para Deus? Eu sei que você não ia fazer isso jamais. Mas eu vou te ajudar. Amém? Amém. Eu vou te ajudar. Eu sou bonzinho. Fala comigo assim, ele é bonzinho. Isso, ele é uma gracinha. Saiu isso aqui agora. Mas tá bom, olha aqui para mim. E Paulo tem uma característica nessa carta. A característica dessa carta, agora nós entramos aqui na nossa realidade. Paulo vai trabalhar nessa carta o tema a tribulação. Olha aqui para mim, pra você não perder nada agora. Paulo, ele vem trabalhar de forma profunda aqui aquela comunidade sobre as tribulações. Porque aquela comunidade começa a sofrer perseguições. Aquela comunidade recém-fundada, ela começa a ser perseguida. Lembra que eu falei? A cidade era uma cidade rica, uma cidade pagã. E eles começam a perseguir a igreja de Cristo. Mira, mas a igreja de Cristo sempre foi perseguida. Sim, sempre foi e sempre será até o final dos tempos. Mas, Papa Leão XIV acabou de dizer agora, de novo, que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre essa igreja. Olha, Paulo disse, não prevalecerá, não vai. E Timóteo disse, Paulo, nós estamos sendo perseguidos. O povo está sendo forçado a abandonar a fé. E outro problema grave. O povo também tinha dúvida do ensinamento sobre a parousia. O que é isso, Miriam? A segunda vinda de Jesus. O povo ele estava tão radical. Michele, o povo estava radical. Sobre a parousia. O povo, presta atenção aqui que eu vou te ensinar um negócio aqui. Se você rir, você não vai para o céu. O povo estava tão radical o evangelho que Paulo passou por Tessalônica, falando que Jesus voltaria na sua segunda vinda. Amém? Amém, Amém ou não? Amém. Sabe o que o povo fez? O povo parou até de trabalhar. Sentou no sofá da casa esperando Jesus voltar. Eu sei que você está esperando também. Não, menina, mas eu escutei que Jesus está voltando, eu vou esperar. Esperar o quê, abençoado?
O povo parou de trabalhar, parou de buscar o seu sustento, a sua casa, para esperar a segunda vinda de Jesus. Paulo tinha que escrever uma carta para Bauru, não tinha não? Tem gente esperando Jesus voltar, não tem? Você conhece alguém, sim ou não? E a convicção dessa bênção é tão grande que ele começa a trabalhar, dá 2 meses, não chega nem no período de experiência. Deus coloca no meu coração que é para esperar ele. Ele vai voltar. E aí, o povo falou assim, eu vou esperar, Paulo. E Paulo também foi tratar essa temática. Então o povo estava sendo perseguido, outros estavam esperando sentado Jesus voltar, e outros estavam tentando caminhar, mas estava difícil. E Paulo falou, pera. O problema é tribulação, vamos resolver toda essa questão. Isso tudo que eu falei até agora foi só uma introdução. E agora eu vou, de forma prática, trazer aquilo que essa carta nos ensina. Eu queria trazer alguns passos para você vencer e aguentar a tribulação. Eu posso, sim ou não? Sim. Se eu posso verdadeiramente dar uma salva de palmas para Deus. Se eu puder. O primeiro passo para você aguentar firme nas suas tribulações. Vou começar, hein? Cutuca aí a pessoa e fala assim, agora você se prepare, bebê. Não, mas cutuca mesmo no rim aqui e fala assim, se prepara, bebê. Segura para a pessoa não sair, tá? Vou tomar uma água. Tomar água não. Primeiro passo, repita comigo. Aguente firme. As correções. Paulo vai ensinar que para vencer a tribulação, precisa aguentar firme as correções. E já começa um grande problema aqui no nosso meio. Nós não aguentamos ser corrigidos. É ou não é? Vou falar até baixinho. É ou não é? Tudo você está certo. É uma benção. Só falta um arquinho. Falta o quê? Tá vendo como é que você sabe? Foi para te pegar mesmo. Tudo você está certo. Você está na igreja, alguém fala para você, mas não é assim. Mas eu aprendi assim. É ou não é? Se serve em algum lugar, algum canto da igreja. E alguém, não precisa nem ser o padre. É de leigo para leigo, amém? Tem algum religioso aqui? Não, só leigo. Então é nós mesmo aqui. Leigo é osso. É ou não é? É leigo mais velho que os anciãos. Querendo se dar de bem. Querendo dar um de bom. Para os novos, é ou não é? O ancião está lá. O ancião, olha. O ancião, você chega lá, você põe o seu mão aqui, ó. O ancião coloca o mão aqui no canto, 20 anos. Aí chega o novo. Novo não, acho que o bom é aqui, ó. Meu irmão, você nunca vai convencer o ancião que ele está errado. Eu vou te falar uma coisa para você. O ancião, ele é tão ancião que é muito provável que ele tenha a chave da paróquia e o padre não tem. E você sabe como é que o ancião chega quando você chega na igreja? Vou fazer uma denúncia aqui. Sabe o que acontece? É fatal. Quer conhecer quem manda na igreja? Dos anciãos? Sim ou não? Sim. Dá uma tática para você. Você chega lá e fala assim, quem tem a chave da igreja? Já vai levantar a mão e falar assim, o que você precisa? Irmão, se você falar assim, não, eu vou junto. Não, mas eu só vou. O padre falou para mim ir junto. O padre nem sabe o que está acontecendo. E é bom que essa pregação vai para o YouTube, mesmo que esses anciãos ficar espertos comigo também. Os anciãos, eles são tão assim ó, que eles dão carteirada na gente. Bem, eu já fui novo de igreja. Quem é novo de igreja aqui?
voltei para a igreja 12 anos. Eu sou novo até, mas já fui novo de igreja, amém? Os anciãos sempre falam assim, o padre que está aqui, eu já vi 6 padres passando aqui na paróquia. O padre que está agora, antigamente era seminarista, eu conheço ele desde quando ele era mais novo. Aí daí, você conhece ele. Eles falam assim para nós, já aconteceu isso com você assim ou não? O ancião, ele chega, ele passa o currículo. O ancião tem currículo dentro da igreja. Já fui do dízimo, já fui da liturgia, já fui do batismo. Aí ele tem orgulho e fala assim, aqui eu faço tudo. É por isso que não dá brecha para ninguém fazer nada. Eu sei que não tem ninguém. Eu não vou nem perguntar se tem alguém que tem a chave da igreja aqui, tá? Não vou fazer isso com você, não. Porque quem tem a chave da igreja, eu vou falar um negócio para vocês. É osso, velho. Lidar com quem tem a chave da igreja é osso. Amém ou não? Amém. Sabe por quê? Quem tem a chave da igreja, a primeira coisa que vai falar assim para nós, assim, tô falando do primeiro passo, hein? Que é aguentar a firme correção. Amém? Quem tem a chave da igreja, a primeira coisa vai falar assim para nós. Eu vou ver com o padre. Meu irmão, já Deus aí, não vai liberar. Ou você chega logo primeiro no padre, primeiro que o ancião, ou você já foi. Vai ter cheio de ancião querendo vazar comigo. Mas não estou nem aí. Os anciãos é assim, amém? Mas os novatos também não é fácil. Agora eu te peguei na curva também. Não é fácil, é ou não é? Os novatos, eles entram querendo fazer a revolução na igreja. Já viu isso não? Não, mas o padre tem que ser mais descolado. É por isso que a igreja não dá ninguém. Não, mas veja bem, o som, nosso ministério está bem devagar, né? Não, mas tem que ser uma música para frente. Oh, abençoado. A igreja tem uma liturgia para seguir. Eu também já fui recém-convertido, amém? Não, mas eu vou naquela igreja lá porque lá é muito mais alto, é mais animado. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós, quando entramos, eu estou falando da igreja, mas eu vou chegar em outras áreas da nossa vida. Nós precisamos fazer um reconhecimento do território. É isso que Paulo fazia. O problema é que nós entramos igual uma bomba atômica nos lugares. Já viu isso, senhor não? Aí só tem um detalhe. Sabe qual é o detalhe? Quando a gente entra nessa atmosfera, parecendo uma bomba relógio, a gente vai ser exortado. E é onde está o problema. A gente não quer isso. Aí sabe qual é o outro problema? Ao discurso do desesperado. Porque às vezes pensa fazer coisa boa, mas faz tudo errado. O discurso é assim, ainda além de eu querer ajudar, não tá bom. Olha para quem está lá assim, isso é para você, bebê. Vamos lá, assim, isso aí é para você, Ainda além de eu querer ajudar, tá falando que tá errado. É ou não é? É assim ou não é? A gente não consegue, a gente não admite que nós precisamos de correção. E Paulo vai ensinar essa comunidade. Ei, como vocês vão perseverar na esperança, na fé, na caridade? Com correção. É por isso que muitos católicos, Paulo já escrevia isso, chegaria o tempo que muitos abandonariam a fé. Sabe por que muitos estão abandonando a fé? Porque nós estamos numa sociedade sendo treinado para não ser subordinado a nada e nem ninguém. Só tem um detalhe. A nossa igreja, ela não é uma repartição pública. Nós, leigos de modo especial, a gente jamais vai dar opinião dentro dessa igreja. A gente jamais vai mudar o script dessa igreja. A gente jamais vai mudar a liturgia dessa igreja. Tem muito católico achando um monte de coisa, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, mas eu acho. Meu irmão, quando a gente começa a achar as coisas da nossa igreja, a gente já deixou de ser católico faz tempo. Aqui nós não podemos achar. Aqui a gente tem que viver. Aqui a gente tem que viver. Aqui é a igreja da correção. Amém? O padre não pode falar nada na homilia. Porque depois os grupinhos das pastoral começam. Ai, você viu como é que o padre está todo nós lá? Não. É ou não é assim? Dá vontade de demitir. Sabe por que começa com essa conversinha? Porque é para ele. É para ela.
Aí, nossa, mas o padre estava meio hoje, né, na homilia, né? Não, mas ele está corrigindo. Jesus falou que tem que podar para dar mais frutos. Olha para quem está do seu ladinho e fala assim, você precisa aguentar o tranco. Pode falar, você precisa aguentar o tranco aí. Fala para isso aí, a correção vai vir. Ela vai vir. Amém, mas eu não quero ser corrigido, eu não admito, eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui treinado assim. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, então está na hora de você procurar outra igreja, porque a igreja católica apostólica romana só tem um dono, um proprietário, que deu a vida numa cruz, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Não, mas a gente precisa entender, e o fardo fica mais leve, amém? Quem manda na paróquia? É o ancião? Não. É o novo? Não. Quem manda? Quem manda? Fala mais alto, quem manda? E ponto final, acabou. Quem manda é ele. Ah, mas veja, não vou ver. Não, mas isso não vai ser. A igreja, ela tem a sua hierarquia, amém? Amém ou não? E nós precisamos entrar nessa hierarquia. E sabe qual que é a nossa posição nessa hierarquia? A última. Não é no meio, não é no topo. É a última. Amém? Eu estou dizendo para você que serve para mim. Sou pregador do evangelho. Mas se o padre chegar, mira, não é assim. Padre, não é assim não. O senhor está certo. É isso que nós vamos fazer a partir de agora. Sabe o que significa isso? A última palavra vem da igreja. A primeira palavra vem da igreja. Onde eu entro nesse contexto? Nenhum contexto. Segundo o Conselho Vaticano II deu a liberdade do leigo fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Antes do Conselho Vaticano II, e é no nosso tempo, leigo só sentava e não fazia nada. O Conselho Vaticano II falou, o leigo precisa ajudar. Só tem um detalhe, o leigo sem informação é uma bomba dentro da igreja. É ou não é? O leigo é uma bomba. Eu sei que aqui não, é só na Patagônia. Lá na Patagônia o povo é uma bomba. Aqui em Bauru o povo é uma benção. Montar tapete do Corpus Christi, ninguém discute com ninguém. E aqui é o meu lugar. É ou não é? Não, mas se chegar alguém para organizar, não, nós vamos começar por ali, ó. Ali vai ser o pó de café. Não, mas poderia ser aqui o pó de café. Não, mas aí eu acho que ali é o arroz. Não, mas o arroz podia ser aqui no canto. Olha, a gente discute dessas coisas. Eu estou falando uma mentira, não? Sabe por quê? A gente fica discutindo aquilo que é básico. A gente tem que ser prático. A igreja, ela que manda, ela que determina e ponto. Aí quando a igreja chama a gente para fazer um tapete, quem fez tapete aqui no último ano aqui, ó? Esse ano? Alguém foi no tapete? Amém. Muita gente foi, né? Eu vi. Já viu aquelas comparações? Sabe quem foi fazer tapete? Ai, o meu é mais bonito. Ai, da São Cristóvão ficou lindo, né? Mas olha, o outro ali. A gente é dedicado, né? A gente tem zelo, né? Nós tem. E o outro não tem. Percebe? A gente é assim. A gente é assim ou não é? Sim. Em nome de Jesus, eu tenho que parar com isso. E entender que somos membros do mesmo corpo. O segundo passo, repita comigo, ter coragem. Ter coragem. Não, fala mais alto, ter coragem. Ter coragem. Meu irmão, ter coragem é o que vai fazer a gente avançar e não voltar para trás. Agora, eu tenho um problema grande. Se nós não temos coragem, e a passagem que nós acabamos de proclamar aqui vai dizer que nós temos que ter coragem e encorajar as pessoas. É como se cego guiando cego. Se a gente não tem coragem, como é que a gente vai encorajar outra pessoa? Como é que a gente vai encorajar a igreja? Como é que a gente vai encorajar a nossa família? Vou dar um exemplo prático. Um exemplo. O nosso Deus, ele realiza milagres, sim ou não? Sim. Ele cura, sim ou não? Sim. Ele liberta, sim ou não? Sim. Ele restaura, sim ou não? Sim. Então, por que quando a gente se depara com essa situação na nossa casa, na nossa realidade, a hora que a gente precisa ter coragem, perseverar, a gente terceiriza isso? É porque o que vem acontecendo é isso.
As pessoas que estão caminhando com a gente, elas têm a missão de nos sustentar, amém? Mas, ora, a gente também está sustentando alguém. Ora, a gente é sustentado, ora, a gente está sustentando. Ter essa coragem. Só tem um problema. A nossa casa, a tua realidade, você tem encorajado? Ou você está sem coragem? Porque a primeira coisa que uma pessoa sem coragem fala, sabe o que é? Cadê o seu Deus agora? Sabe o que significa isso? Pessoas sem coragem. Se nós soubéssemos e experimentássemos o poder da nossa oração, o poder do nosso clamor, a gente sairia muito mais fortalecido aqui dessa noite. Nós estamos vivendo num tempo, guarde no seu coração, nós estamos vivendo num tempo da igreja, diante dessas realidades, más realidades, o Senhor está operando muitos milagres no nosso meio. Eu não estou falando só milagres visíveis, não. Estou falando milagres invisíveis também. O Senhor tem levantado no nosso tempo homens e mulheres que, perante a sociedade hoje, não passariam de meros coitados. E o Senhor tem levantado nesse tempo pessoas desse jeito, dentro dessa igreja aqui. Abandonam tudo que tem para se doar ao Evangelho, para levar a coragem que adquiriram para outras pessoas. Só tem um detalhe: quem tem coragem não é que não tem problema. Quem tem coragem sabe onde deposita os problemas. E você, nessa noite? Quem é você nesta noite? Terceiro passo. Ser paciente. Repita comigo, ser paciente. Ser paciente. Jesus amado, hein? A paciência. Santa paciência, né? Já ouviu isso ou não? Você não tem paciência nem de escutar um áudio no WhatsApp. Você não tem paciência nem de ouvir a outra pessoa falar uma frase que você já quer completar. É, não é? Você fica 1 hora na missa e já está olhando o relógio. Será que ele vai até mais tarde hoje? Quando você chega na igreja e vê aquele monte de casa, fala, ixi, vai ter alguma coisa diferente hoje. Por que eu não vi à noite? Eu sei que é assim. Ixi, aí fala pro marido, falei pra você, liga agora, ó. O padre deu um aviso na última vez. Você é tão imediatista, chega na porta da igreja. Hoje não é o padre que vai vir, não. Quem será que vai ser? É ou não é? Paulo está nos ensinando que para vencer a tribulação tem que ter paciência. Hoje nós fazemos um pedido para Deus aqui. Quem fez um pedido para Deus aqui? Não precisa falar bem o que você pediu, não. Se pediu para ganhar na Mega Sena, eu profetizo que você não vai ganhar. Em nome de Jesus. Você pediu alguma coisa para Deus importante para a tua vida, sim ou não? Sim. Amém. Então pode baixar o bracinho. Olha aqui para mim. Você pediu paciência? Sim. A gente pede as coisas para Deus. E Deus, ele é atemporal. Ele não é desse tempo nosso. Amém? Deus é atemporal. O que significa isso, amigo? Nos últimos tempos nós estamos numa realidade que é pedido para Deus é igual fazer miojo. É 3 minutinhos, é o tempo de eu ir na sala e voltar, tá pronto. Só tem um detalhe, o mundo espiritual não é assim, bebê. Por isso que muitos abandonam. Tem muita gente que chega na igreja e parece que vai fazer um pacto com Deus. Fazer uma aliança com Deus. Senhor, se não for hoje, eu não volto mais. Nós precisamos viver com o olho da fé. Com os olhos da fé. Será que você tem coragem de fazer uma oração do Senhor, que seja feita a tua vontade? Se o Senhor quiser dar, não dá não. Fica tranquilo, que eu estou de boa.
Você tem coragem de fazer essa oração, sim ou não? Eu sei que não. Porque nós só queremos. Mas só tem um detalhe, a gente pede coisas, muitas vezes, que não vai chegar. Amém? Amém ou não? Eu peço muito para Deus, às vezes, para ter uma lancha. Não sei nem quantos pés. É aquelas grandonas. E o meu sonho é chegar numa lancha e colocar até a churrasqueirinha na ponta, assim. Vocês sabem o que eu estou dizendo? Sabe aquela churrasqueirinha assim? Porque eu fui na praia, escuta essa. Eu vi lá assim, eu vi de longe, assim, sabe? E eu vi aquela, eu não vi nem a carne, eu vi só o... Não precisa nem ter carne. Só o carvão queimando a fumacinha assim, ó. E eu na lancha. Eu sei que não vai acontecer. Eu sei que Deus não vai me dar. Sabe por quê? O dia que o Senhor começar a me dar as coisas materiais, eu não vou estar aqui. Às vezes a gente pede coisa para Deus que Deus não vai dar. Amém? Mas você tem pedido a conversão da tua família? Você tem pedido a santidade da sua casa? Miller, mas isso aí, Miller, é a vida, né? Não é a vida, abençoado. Isso é o tudo da vida. O Senhor coloca, Jesus fala, buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais será vos dado por acréscimo. Isso é acréscimo na nossa vida. Amém? Tem muita gente que tem um sonho meio louco. Mais que eu ainda. Tem gente que, eu conheço pessoas, escuta isso. Tem gente que sonha, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Jovens aí, tem bastante jovens. Eu tenho o sonho de entrar na medicina. Nossa, eu vou pregar muito para jovem, eu prego muito para jovem, tá? Já estou terminando. Eu vou pregar muito para jovem, e geralmente quando a gente partilha com o jovem, ela fala, eu tenho o sonho de entrar na medicina. E está estudando? Mais ou menos. Dá vontade de falar, vem aqui. Deixa eu falar um negócio para você. Tem coisas que Deus faz, mas Ele não vai te dar a nota para você entrar na medicina. Você percebe que uma coisa também que está indo contrário aos nossos pedidos. Tem mulher que pede a conversão do marido a vida inteira. Você conhece mulher assim, sim ou não? Levanta sua mão lá, porque tem muita mulher que reza para homem aqui, não tem? Sim ou não? Sim. Mas nem a mulher é constante na igreja. Como é que o marido vai se converter? Uau! Aí o ECC, vai ter o ECC, amém? Meu casamento está com um fio, amém? Por que você não faz o ECC? Porque é 3 dias, né, João? Você sabe como é que é, né? Não sei. Na hora que o leite derramar, aí você vai pedir oração. Não é assim? O que nós temos pedido para Deus nos últimos tempos? Nós precisamos ter uma vida de paciência. Amém? Olha para quem está falando assim, você tem que ter paciência. Não pode sair nem do grupo de oração que já sai brigando com o povo no trânsito. Essa curvinha aqui. Não vou xingar porque eu saí do grupo. Então se fosse outro dia você xingava. Carrinho no supermercado. Alguém já pegou seu carrinho no supermercado? Sabe quando você vai pegar o primeiro produto para você colocar dentro? Quando você olha e fala, a pessoa pegou. Já aconteceu comigo. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu fiquei muito bravo. E eu falei, mas por que não foi lá buscar? E eu falei, será que eu vou lá pegar o meu carrinho de volta? Ou eu vou lá fora? Aí eu pensei como pregador. Falei, vai que eu vou dar uma exortada lá. Ele falou, mas você não estava pregando lá? Tinha que ter paciência. Estou testando a tua. Porque a gente tem que tomar cuidado, amém? Porque eu estou meio famoso ultimamente. Fala, uau. Eu estou mesmo. Deixa eu falar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Meu Instagram tem mais de 250 mil pessoas. Fala, uau. Pode aplaudir isso aí. Eu estou meio famoso. Aí, eu não posso nem brigar no trânsito mais. Eu não posso nem no hospital. Fala, mas está demorando o atendimento, né? Cadê o seu Deus, né, da providência? Você já pensou você escutar isso? Você já pensou você escutar assim, ó?
Fala, nossa, mas o boleto não tem que mais. Mas seu Deus não é aquele que resolve a tua parada? Ei, nós vamos entrando num barco em alto mar que não dá para voltar mais. Não basta só colocar uma camisa do Espírito Santo, da igreja, colocar o terço no bolso. Eu sou rezador. Mas não é só de terça. É vida. É cotidiano. Não dá. Parece que de terça-feira, passou das 5 horas da tarde, a gente vira tudo santo. E a gente anda até na rua assim, estou falando feito, né? Eu vou para a igreja. Chegou da igreja, tirou a roupa, quarta-feira cedo, voltou, o mesmo carro. Chega no trabalho, não conversa com ninguém, não fala bom dia para ninguém, briga com todo mundo, faz fofoca. É ou não é? Aí, final de semana, tem um encontro da paróquia. Ah, mas eu não vou não. E eu posso dizer uma coisa para vocês, irmãos. Para quem quer seguir o Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho aqui, ó, que nós pregamos, é necessário fazer escolhas. Melhor que escolhas é tomar decisão. Hoje, eu falo sempre isso, não vou me cansar de falar jamais. Há 12 anos dentro dessa igreja, há 10 anos pregando o Evangelho, eu posso dizer para vocês, os meus amigos de verdade estão dentro dessa igreja. Eu não estou falando para fazer demagogia, não. Os meus amigos estão dentro dessa igreja. Sabe por que são os meus amigos? Porque sofrem da mesma maneira que eu sofro. São pessoas imperfeitas, querendo buscar coisas melhores na vida. A hora que eu precisar de desabafar, eu sei para quem que eu vou conversar. Porque eu também sou ser humano, amém? Sou famoso, mas sou ser humano. Amém? Só para arrancar o sorriso do seu rosto, sabe o que eu não faço? Voltamos aqui, retoma comigo. Os seus verdadeiros amigos, eu não sei onde estão, mas eu posso dizer para você, às vezes, você vai encontrar nessa igreja aqui. Pessoas chagadas, pessoas com traumas, pessoas que a última opção foi aqui mesmo. Pessoas aqui que 10 horas da noite é loucura, terça-feira, rezar. Para quê? É mais fácil seguir automático, é mais fácil tocar para frente, não é assim? Mas nós estamos aqui porque nós queremos o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus só acontece aqui, ó, nessa igreja. Sabe por quê? Não que os outros lugares não tem Espírito Santo. Tem. Mas aqui tem Espírito Santo, tem Santo, tem Eucaristia, tem a Virgem Maria, tem todos os anjos, tem toda a nossa família. Que um dia nós estaremos juntos todos no céu. Sabe o que significa isso? Os santos nos ensinam que eles passaram por todas essas realidades aqui. Não é que vale a pena dar a vida para Jesus. Aprenda isso, tá? Não é que vale a pena. Vale a vida dar a vida para Jesus. Vale a pena é a morte. Vale a vida ser de Jesus. Vale a vida ter paciência na tribulação. E isso a gente começa a ver, e eu termino a minha pregação dizendo para vocês. Isso a gente vê na vida dos nossos irmãos, na nossa vida, sabe o que é? Frutos do Espírito Santo. E aqui eu estou dizendo frutos do Espírito Santo, eu estou dizendo que a nossa igreja é uma igreja da alegria, da paz, da fidelidade ao Evangelho, da fidelidade para com as pessoas. É uma igreja que sustentou e sustenta e sustentará até o fim dos tempos de pessoas normais, pessoas imperfeitas, mas que entendem que tudo vai dar certo. Porque nós vamos entender nessa noite. Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus a nosso respeito. A tribulação chegou na tua casa, em tudo dai graças. A enfermidade pegou, o médico falou que é só Deus, em tudo dai graças. Perdeu alguém que foi primeiro que você para o céu, em tudo dai graças. E você vai percebendo que dessa forma a tua vida vai ficando mais leve, você vai ficando cada vez mais dependente de Deus. E ser dependente de Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Porque podem tirar tudo que você tem, mas nunca vão arrancar o Deus que está dentro de você. Podem perseguir você, podem dizer para você que não vai dar certo, podem dizer tudo para você. Pode vir enfermidade, mas posso dizer uma coisa para você?
Deus tem preparado um lugar que é seu no céu. Deus tem preparado um lugar que é só seu no céu. Sabe esse banco que você senta aqui toda terça-feira? E geralmente a gente senta no mesmo lugar. Já percebeu isso, sim ou não? Você senta sempre no mesmo lugar, não senta? Às vezes alguém pega o seu lugar e já fica com o cara feio. A gente já chega na igreja e fala, tem que sentar no meu lugar. É ou não é? Sabe por que nós estamos assim? Sim ou não? Pergunta, por quê, menina? Pergunta. Por quê? Porque da mesma maneira que a gente tem o nosso lugar dentro da igreja, aqui no banco físico, o nosso lugar já está reservado na espiritualidade no céu. Pode falar comigo. E lá ninguém vai sentar no seu lugar. Lá você não vai precisar brigar com ninguém que sentou no seu lugar. Sabe por quê? Porque Jesus, ele disse que ele ia na frente preparar um lugar para mim e um lugar para você. Ei, em nome de Jesus, na tua vida, em tudo, dai graças. Ei, nós estamos aqui hoje, vivendo um exercício terreno. Mas daqui a pouco nós vamos estar no nosso lugar que é de direito, que é no céu. E se você entendeu essa noite que tudo dai graças, pode aplaudir, vai ficando de pé, em nome de Jesus. E vamos terminar essa noite, ministério,